Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais esta grande oportunidade que Deus nos concede de estar na presença dEle para podermos louvarmos e adorarmos o nome santo do Senhor. Nós vamos louvar a Deus nesta noite, o hino de número 432, está nessa sala. Essa igreja que louva junto comigo, com a garganta agitada, nós vamos adorar a Ele porque Ele merece. Minha vida seja assim, consagrado a Ti, Senhor. Salvador.
Hino de número 422, nesse louvor, nós vamos estar contribuindo com os dízimos e com as ofertas da casa do Senhor. Aleluia. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem agora ofuscar o reino de Deus celeste que Deus quis pra me preparar. Irei pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muita das glórias que lá hei de ver. Ó, teimoso cordeiro meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário, a casa reta em e o meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei pra linda só igreja, glória a Deus. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita aleluias. Ó, depois do rodeado de grande esplendor. No céu o lucro é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, clamores não vão encontrar. Os velhos serão
oportunidade, devolvo o microfone para o nosso pastor. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Tem R$2 aqui, entrega lá no caixa da igreja. Quando acha o dinheiro aí na igreja, aí deixa aqui uns 15 dias. Se o dono procurar, a gente devolve. Se não, louvado seja Deus, vai para o tesouro do Senhor. Engrandecido ao nome de Jesus. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor, na presença de Deus, para mais uma vez a gente, louvado seja Deus, orar, já oramos, louvado seja Deus, louvar, já louvamos, e agora vamos meditar na palavra do nosso querido e eterno Deus. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. E louvado seja Deus, no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, nós somos ensinados, todo pastor ele é ensinado pela convenção, pelo pastor presidente, e de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, falar do assunto do dízimo da oferta na casa do Senhor, que é um assunto muito contestado, um assunto muito polêmico, e vira uma tribulação na cabeça de muitos. Mas se eu e você buscarmos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus nos diz se é para a gente viver essa doutrina ou não. Então hoje devemos ouvir a palavra de Deus, devemos colocar a palavra de Deus no coração e depois perguntar ao Espírito Santo de Deus: essa palavra é para eu viver? Se for para eu viver, que o Senhor toca profundamente no meu coração. Louvado seja Deus. É assim, para a gente viver sem confusão. Quando eu aceitei Jesus, já havia muitas essas confusões dentro da igreja. E naquele tempo dizia: tu fica crente que tu vai ter que pagar o dízimo. E diz que lá é tanto que tem que dar. É essa tribulação. Mas quando eu aceitei Jesus, bastou eu ouvir um pastor falar no culto da igreja um dia: toda doutrina que você receber, coloca no seu coração, e lá só você e o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ele também é Deus, certo? E o Espírito Santo ficou com esse dever, com esse direito de nos convencer a viver uma doutrina ou não. Se é para viver, o Espírito Santo nos convence a viver. Se não é para viver a doutrina ou X coisa, você entendeu? O Espírito Santo descarta. Então basta a gente se entregar ao Espírito Santo de Deus. Por que, pastor, que tem que entregar é o Espírito Santo e não a Deus e não a Jesus? Porque cada assunto, louvado seja Deus, é de dever de A ao B. Então, por exemplo, o trabalho de Deus, louvado seja Deus, é perdoar, é escrever o nosso nome no livro da vida. Por isso que quando oramos, nós falamos: Senhor, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida e perdoa os pecados de Deus. O trabalho de Jesus é interceder por nós diante de Deus. Então Deus não é intercessor. Quem é intercessor é Jesus, diz a Bíblia. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então Jesus faz essa ponte. Jesus é a ponte que nos religa a Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para ir ao Pai tem que ser através de Jesus. Olha a obra de Jesus, louvado seja Deus. E a obra de convencer o pecador a viver segundo a vontade de Deus, esta obra quem faz é o Espírito Santo de Deus. Então quem nos convence a viver a palavra de Deus, a obedecer a palavra do Senhor, é o Espírito Santo de Deus. E eu aprendi isso nos primeiros meses de crente, e até hoje nunca sofri. Alguém diz: ah, porque tem que ser assim, ah, porque não devia ser assim, ah, BBB, blá blá blá. Eu nunca sofri com isso, graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor, porque recebi o ensinamento, guardei no meu coração e perguntei para o Espírito Santo: é para eu viver essa doutrina? Se for para eu viver,
coloca no meu coração o desejo de viver essa doutrina. E aí o Espírito Santo colocou, até hoje nunca tive dúvida, louvado seja Deus, e por isso que aprendi a ser dizimista por amor, por gratidão. Não sou dizimista por obrigação, nem por dever, nem porque a igreja necessita do dinheiro para fazer isso e aquilo. Não, me esforcei e consegui obedecer esta doutrina movido por uma gratidão. Bendito é o nome do Senhor. Todo mês que vou depositar o dízimo que mando, dificilmente eu deposito, mando Isaac lá, temos que depositar na conta da convenção. Louvado seja Deus, aí tem meu número, então consta lá que foi eu que depositei X de dízimo. Bendito é o nome do Senhor. Mas quando deixo lá o carnê para Isaac ir lá e depositar e tal, quando deixo lá, já vim em pé de Isaac, vai lá depositar esse dízimo para mim, aí já bate aquela alegria no meu coração. Graças a Deus, estou devolvendo o que é do Senhor. Deus, estou devolvendo com muita alegria no meu coração. Pois vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, meditar um pouco nessa doutrina que muitos têm feito confusão. Uns têm falado dessa doutrina demais, outros têm falado de menos e outros têm falado de nada. Você entendeu? Mas vamos agora falar dessa doutrina com equilíbrio, falar dessa doutrina mostrando que é a palavra do nosso querido e eterno Deus. Malaquias 3, do versículo 7 a seguir, diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas aos sábios. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Curva a sua cabeça e vamos embora falar com Deus, agradecendo o Senhor pela palavra lida e pedindo também ao Senhor para abrir a porta da palavra e falar com a gente nesta noite. Querido Deus, em nome de Jesus, teu filho amado, oramos ao Senhor para te agradecer pela nossa existência, para te agradecer por ter nos dado o privilégio, a honra de conhecer o Senhor, de conhecer a tua palavra. Muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais essa grande oportunidade de estar na tua casa. Deus, em nome de Jesus, obrigado pela palavra lida, e peço ao Senhor Deus que toma a primazia da nossa reunião através do teu Espírito Santo e fala conosco segundo a tua vontade. Joga toda a obra de Satanás por terra, e em nome de Jesus, Deus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Irmãos, domingo depois do culto, louvado seja Deus, nosso irmão Gabriel e nossa irmã Lara nos procurou ali na secretaria, e graças a Deus reconciliaram com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Louvado seja Deus. Então, a pessoa que Deus estava falando era ela, e graças a Deus eles reconciliaram e voltaram. Muito difícil para um desviado, muito difícil para aquele que afasta de Deus retornar. A Bíblia diz que é mais fácil ganhar, é mais fácil um que nunca conheceu Jesus aceitar Jesus do que um desviado retornar. Por quê, pastor? Porque o desviado não quer, o desviado quer, o desviado entende que precisa voltar. Agora o negócio é porque aquele que nunca foi crente, só um demônio que perturba ele para ele não aceitar Jesus. E o desviado,
A Bíblia diz que quando ele afasta de Deus, que aquele demônio que perturbava ele antes de aceitar Jesus, volta e traz mais 7 companheiros, e a Bíblia diz que o estado se torna pior, 7 vezes mais do que o estado anterior, do que aquele tempo que não servia ao Senhor. Então por isso é muito complicado, mas graças a Deus que Deus deu força para eles, e eles conseguiram retornar. Louvado seja Deus. Igreja, continuaremos orando para que Deus continue salvando, para que Deus continue libertando e tirando as pessoas da miséria. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar nesse assunto, mas eu quero te pedir em nome de Jesus que abra o teu coração. Abra o teu coração, porque é a doutrina que mais Satanás trabalha para impedir as pessoas de cumprir. Porque Satanás, ele sabe, ele conhece a Bíblia mais do que eu, do que você, ele conhece o céu mais do que a gente. Nós ainda não conhecemos o céu, mas Satanás, ele conhece o céu, ele conhece cada rua lá no céu, ele já passou por lá. Mas ele rebeliou contra Deus e Deus expulsou ele de lá, e para lá ele não pode voltar mais. Ele está sentenciado ao inferno, diz a Bíblia. E assim, aí ele travou uma guerra contra Deus, e tudo aquilo que é de Deus, ele quer inverter, ele quer, sabe, se Deus ensina que é pela direita, ele tenta colocar na cabeça do povo que tem que ir pela esquerda. Não foi assim desde lá do Éden? Deus falou para Adão e Eva: não come daquele fruto ali não. Mas aí Satanás chegou e disse: deixa de besteira, menino, vocês podem comer. Sabe por que Deus não quer que vocês comam? Sim, o que é? Porque Ele sabe que se vocês comerem desse fruto, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. Fez a cabeça de Eva, ela comeu, chamou Adão, fez a cabeça de Adão, e Adão também comeu. Então Satanás, ele sempre procura inverter os valores. Louvado seja Deus, inverter valor, é isso. Bendito ao nome do Senhor. Ele trabalha para as pessoas não viver essa doutrina, porque ele sabe que se as pessoas não viver essa doutrina, ele tem legalidade para agir, para destruir, para fazer um monte de coisa. Quando Deus tirou o povo lá do Egito, usou Moisés e tirou o povo de lá do Egito, esse povo vivia na escravidão, trabalhando só pela roupa, pela comida, pelo remédio. E a Bíblia diz que Deus tirou esse povo de lá. Esse povo sabia que iria encarar o deserto, e no deserto de dia é quente demais e de noite esfria demais. Mas de dia Deus mandava nuvens para fazer sombra, e à noite Deus mandava fogo para aquecer. No deserto não tinha mercado, não tinha restaurante, não tinha como levar comida, alimento, mas o Senhor mandava o maná na hora certa. Onde faltava água, Deus providenciava. Não tinha loja para comprar roupa, foi 40 anos, já pensou uma roupa no corpo 40 anos, mas a roupa não envelhecia, e no corpo do menino a roupa crescia, o chinelo também crescia, e foi assim. Deus abriu o mar vermelho, eles viram os seus próprios olhos, Deus abrindo o mar vermelho para eles passar, para eles ser beneficiados. Deus preparou armas para eles vencerem os inimigos lá na frente, e Deus dá Canaã para eles. A Bíblia diz que Deus deu aquela terra para eles. Eles já acharam uma cidade pronta, porque os filisteus invadiram aquelas terras, construíram fazendas, casas e aquilo, mas o Senhor fez eles desocupar aquelas terras. Então o povo já achou tudo pronto. Quando o povo chega ali, Deus diz para o povo: olha, vocês agora são donos dos narizes de vocês. Agora vocês podem ter vontade própria, podem fazer o que quiserem, vender o garrote quando quiser, comprar quando quiser, certo? Agora, as roças do mesmo jeito, os comércios, e vai.
Mas eu quero tratar com os sacerdotes, certo? Louvado seja Deus. De tudo que vocês produziram, olha aí o que eu dei para vocês. Mas de tudo aquilo que vocês produzirem, eu quero 10%, eu quero o dízimo e a 10ª parte, para eu manter a minha obra, para eu manter a minha casa, para eu manter os meus sacerdotes. E vai, receberam a palavra, estava todo mundo alegre, porque saíram da escravidão, saíram de escravo para ser patrão, todo mundo estava alegre. E assim eles foram vivendo a palavra do Senhor. Mas chegou um tempo em que o povo de Israel se esqueceu dessa doutrina. Se esqueceram dessa doutrina. Deixou essa doutrina de lado. Diz a Bíblia que as ruínas na casa do Senhor, certamente o reboco estava caindo, não tinha direito de ir para comprar o cimento ou isso e aquilo para fazer, para retocar. E foi assim. E Deus foi vendo aquilo. Eles eram conhecedores da doutrina. É isso, irmãos, que eu sempre fico naquela. Deus, eu não tenho medo, não é dos outros, eu tenho medo de mim mesmo. Esse povo era conhecedor da verdade e sabia o quanto Deus, o quanto o Senhor abençoou. Ele sabia de tudo, porque uns foram passando para os outros, sacerdotes iam passando, mas deixaram de lado. É aqui onde eu digo que eu tenho medo de mim. E às vezes eu leio esse texto e fico perguntando para Deus: Senhor, se o Senhor vê que eu vou desviar da tua doutrina, tira a minha vida antes de eu desviar dela. Porque nós temos uma tendência para seguir mais o que é ruim do que o que é bom. Isso aí é comprovado pela ciência. Então, diante de Deus também, nós temos essa mesma tendência de esquecermos da doutrina de Deus. Nós temos a mesma tendência. Isso está no ser humano. Então o Senhor pega Malaquias, usa a boca de Malaquias e começou a mostrar para aquele povo: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. É aqui aonde eu sempre me preocupo. Louvado seja Deus. Se eu não tiver cuidado, vou acabar desviando os estatutos de Deus. Vou acabar desviando os estatutos de Deus. E o Senhor diz: louvado seja Deus, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E o Senhor diz: nos dízimos e nas ofertas alçadas. É aqui também aonde eu me preocupo comigo. Eu preocupo comigo mesmo. Porque se esse povo que foram tão abençoados, esse povo que Deus tirou do Egito, tirou da mão de Faraó, esse povo que Deus abriu o mar vermelho, esse povo que Deus mandou nuvem para fazer sombra, fogo, alimento, roupa, tudo, e depois fez eles atravessar o Jordão e, louvado seja Deus, tomar conta daquela região. Esse povo que viram esses grandes milagres, chegou um dia, louvado seja o nome do Senhor, que os seus netos ou bisnetos ou tataranetos começaram a esquecer da palavra de Deus, do dever para com Deus. Então é isso que me preocupa, e às vezes quando eu oro, digo: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Louvado seja Deus. Porque assim como aconteceu com o povo de Israel, se eu e você não tomarmos cuidado, vai acontecer com a gente também. A doutrina do dízimo, ela é pesada quando a gente ainda não entendeu o Espírito Santo. Porque muitas pessoas aceitam Jesus,
querendo uma cura, querendo um emprego, querendo isso ou aquilo, querendo ir morar no céu. Muita gente aceita Jesus querendo ser beneficiado. E o pior que aí acha algumas pessoas, lideranças, que ensinam um evangelho light, um evangelho fácil de viver, um evangelho molinho para viver. E o evangelho, ele não é mole, e é mole. O evangelho, ele não é mole, porque Jesus, ele deixou bem claro. Quando o homem disse: Senhor, onde quer que fores, eu te seguirei. E ele disse: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Parece que Jesus estava até amedrontando aquele homem, para aquele homem não lhe seguir. Mas Jesus estava falando a verdade, e a verdade ela convence, a verdade ela vence, a verdade ela predomina. Ninguém pode contra a verdade. Mais cedo ou mais tarde, a verdade sobressai. Pode jogar a verdade hoje debaixo dos pés, pode enterrar a verdade, mas um dia ela brota. A verdade não morre. A verdade ela pode até ser ignorada por um tempo, mas um dia ela vem e entra na ativa, e ela chega e diz: eu cheguei. Contra a verdade ninguém pode. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós aceitamos Jesus. Eu também aceitei, foi assim. A igreja me tratando só como bebê, só dando um mingau, um leite, mas não mostrava as verdades que eu precisaria. E eu fui descobrir as verdades por conta própria, que isso não pode. A igreja fazia um culto de doutrina como esse aqui, de portas fechadas, sem o microfone, sem o som. Os vizinhos não ficar sabendo que estava falando da doutrina do dízimo. Ué, mas não é a verdade? Então os vizinhos também precisam saber da doutrina do dízimo. Os vizinhos precisam saber como é que a igreja anda, como é que a igreja procede. Então, quando eu aceitei Jesus e comecei a liderar, eu disse: eu quero a igreja com as portas abertas e o som ligado, que é para todo mundo ficar sabendo como é que a igreja funciona. Não parecia que era uma coisa errada, não parecia que estava tramando, não parecia que tinha alguma coisa que a igreja não queria passar por descrente. Parecia, porque eu mesmo falava, eu mesmo criticava quando eu não era crente. Então é bom ser transparente. Louvado seja Deus. Então o evangelho de Jesus é mole quando a gente encara o evangelho por gratidão. Se eu encarar o evangelho por gratidão, eu vou sempre ver o evangelho mole. E como é que faz, pastor? É só todo dia eu e você, louvado seja Deus, fazer memória do nosso passado, do passado dos nossos antepassados, de onde foi que eu vim, de onde foi que minha família veio. E Jesus agraciou na minha vida, Jesus agraciou na minha família, Jesus me deu o entendimento, que ninguém aceita Jesus sem o entendimento de Deus. A Bíblia diz que as coisas espirituais se decidem espiritualmente. Então não adianta ninguém achar que ficou crente é porque é inteligente, porque isso e aquilo. Nós ficamos crentes porque Jesus agraciou na gente. A Bíblia deixa bem claro
que não fui eu que escolhi Jesus, mas foi Ele que me escolheu. Não foi você que escolheu Jesus, foi Ele que te escolheu. Quantas pessoas nasceram no mesmo ano que tu nasceu e morreram sem esperança? Quantas pessoas nasceram no mesmo ano que você e estão com as vidas destruídas? Estão com as famílias destruídas? Mas nós, pela misericórdia de Deus, fomos agraciados pelo Senhor e graças a Deus, louvado seja Deus, estamos plantando coisas boas e estamos colhendo o fruto de coisas boas que plantamos há 30 anos, há 20 anos atrás. Então ser crente para mim é uma honra e provo que é honra ser crente. Então não vejo ser crente para mim difícil. Então está vendo que o Evangelho de Jesus para mim é molinho, molinho, porque eu tenho noção de onde Deus me tirou, eu tenho noção do que Ele fez na minha vida, eu tenho noção disso e não esqueço, e todo dia eu faço memória do meu passado. Eu recordo o meu passado para eu nunca esquecer de onde foi que Deus me tirou. E todo dia eu estou de joelho dobrado e dizendo muito obrigado. Porque se o Senhor não agracia na minha vida, se o Senhor não me escolhe, não me chama, eu um tempo desse, quem sabe, eu já estaria lá no inferno. Mas o Senhor me deu o privilégio. Então quando eu vejo o Evangelho assim, é porque eu sou uma pessoa que eu tenho noção, que eu sei qual é a melhor vida, e a melhor vida não é aquela, você entendeu, só de rosa. A melhor vida é aquela que você vai plantando e vai colhendo, mesmo que é difícil plantar, é difícil colher, mas você tem noção do caminho que você está, e esse caminho que nós estamos, se continuarmos, o fim da nossa vida é um fim maravilhoso. Então por isso que eu vejo o Evangelho molinho. Então, esse povo foi abençoado por Deus, mas chegou um tempo que esse povo se esqueceram da doutrina, deixaram a gratidão de lado. O primeiro passo para uma pessoa se esquecer de Deus é quando ele deixa de ser grato a Deus. Ele acha que a comida que está na mesa, que não tem nada a ver com Deus, foi ele que trabalhou. A roupa, o ar que respira, ele acha que tem nada a ver. Quando a gratidão desaparece, começa a entrar essas coisas. E foi aqui que esse povo foram amaldiçoados. Toda vez que Israel obedecia a Deus, Deus botava Israel lá em cima. Toda vez que Israel desobedecia a Deus, Deus botava Israel lá embaixo. Toda vez que o povo de Israel seguia a palavra, Deus honrava o povo, dava vitória na guerra, Deus fazia isso e aquilo. Quando o povo desobedecia a Deus, Deus permitiu os inimigos pegar Israel de chicote. Não pensa que porque a pessoa é de Deus, que se desobedecer a Deus, que não vai dar nada. Não coloque isso na tua cabeça, porque vai dar alguma coisa. Mas Deus não faz isso, o seu povo faz, porque Ele é acostumado a fazer em cima do que a gente merece. Se a gente merecer for ser destruído, vai ser destruído. Ah, pastor, mas isso aí é lá no tempo do Antigo Testamento, negócio de destruir. Deixa eu te mostrar só uma coisinha. Agora no Novo Testamento, lembra lá quando a mulher de Pilatos teve um sonho, sofreu muito, mandou uma carta para Pilatos e disse: não bota a mão na vida desse homem, porque eu tive um sonho, sofri muito, e esse homem é justo. Pilatos até tentou ajeitar e tal, mas o povo de Israel disseram assim: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. 70 anos depois da morte de Jesus, general Tito, general romano, entrou em Jerusalém com seu exército, matando o povo de Israel, matando a igreja. E aqueles que não morreram
fugiram, sumiram. Você vê que Israel deixou de ser nação. Israel deixou de ser nação. Então, se precisar, Deus vai fazer. Deus vai punir os seus. Passou muitos anos. Em 1948, quantos anos? 1800 e tantos anos. Foi que a ONU decidiu, no mês de maio de 1948, que Israel voltaria a ser nação. Se eles tivessem respeitado a palavra do Senhor, isso não tinha acontecido. Por isso que o Senhor disse: vocês desviaram os meus estatutos. E no versículo 9 ele diz: com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. E Deus estava falando com quem? Com a sua igreja. Deus estava falando com quem? Com o povo que ele tirou do Egito. Se Deus não tira os antepassados deles, desse povo, o avô, o bisavô, não sei quem, eles podiam estar lá no Egito, na mão de Faraó, mas eles esqueceram disso. Então o Senhor diz: com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Deixa eu te ensinar mais uma coisinha que eu aprendi nos meus primeiros meses de crente, há 33 anos atrás. E vai por mim, que tu não sabe de nada. Quem sabe é eu. Quem sabe é eu que lidero com 28 dias de crente, já comecei a fazer tudo. Você pode ser bom de Bíblia, bom de mente, bom daquilo, mas você não sabe o que eu sei. Porque o dia a dia é que te ensina. Experiência que ensina. E experiência nós temos. Aí qualquer problema que surgir espiritualmente, se aquilo, a gente tem noção que já resolvemos, de cada problema já resolvemos no mínimo 100. Então tu nunca resolveu nenhum. Deixa eu te falar mais uma coisa. Quando você não puder, quando você não conseguir viver uma doutrina, olha como diz na nossa região: zip na boca. Cala a sua boca. É um conselho que eu estou te dando como amigo. Então, quando você não conseguir viver uma doutrina, cala a boca, fica quietinho e diz: eu não consigo viver, mas vou ficar na minha. Mas nunca bate de frente com uma doutrina, porque bater de frente com a palavra de Deus é bater para cair, não é não? Quem é que consegue vencer a palavra do Senhor? Quem é que consegue vencer Deus? Ninguém. Então grave isso aqui no teu coração, grave isso aqui na tua mente. Quando você não conseguir viver uma doutrina, não tente questionar, não fica tentando, você entendeu, argumentar para acobertar um erro seu, uma falha sua. Você está sendo ensinado. Só peça ao Espírito Santo de Deus: é para eu viver isso? Então que o Senhor toca no meu coração. E se essa verdade é para eu viver, me enche de força para eu viver. Seja humilde, porque é por aí que tu vai ser abençoado. É por aí que tu vai chegar no céu. Todos esses homens que batem de frente com a doutrina do dízimo e da oferta são pessoas que não concordam com a doutrina. Não concordam com a doutrina. E mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar. Porque o Senhor disse: com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Então o que nós temos que fazer? Senhor, eu não estou conseguindo viver a tua palavra.
principalmente você que é novo convertido, e você já tem 3, 4, 5, 8, 10 anos de crente, você não é mais novo convertido. Você já está bom de tomar 2 dedos de vergonha na cara e viver a palavra do Senhor. Agora você que é novo convertido, você que tem pouco tempo de crente, ainda não se organizou, ainda não está conseguindo viver, nunca se levante contra a palavra de Deus. Segue o que eu estou te ensinando. Senhor, não estou conseguindo viver a tua palavra, mas se é para eu viver, que o Senhor toca no meu coração, me ajude, cria situação na minha vida, para que eu possa entender que eu preciso viver isso. Mas se humilhe em nome de Jesus. Seja sempre humilde, porque é por aí que é por aí que vem o teu sucesso. É por aí que vem a bênção na tua vida. Tem crente que ele dizima, tem crente que ele oferta, mas não ensina seus filhos a dizimar e ofertar. Você está levando seus filhos a uma maldição, porque ele vai crescendo assim, sem tomar gosto pela doutrina. Chega um dia, 14, 15, 20 anos, que aí ele vai ficar estribado nas bênçãos da tua vida que Deus te deu. Nunca faltou pão, nunca, porque você é fiel, Deus nunca, e BBB, blá blá blá. Mas vai chegar um dia que Deus vai acertar de conta com ele, e a tua fidelidade não vai livrar o teu filho. A Bíblia diz que cada um dará conta de si a Deus. Dar conta não é coletivo, não é a família, é individual. Então você precisa, você que já é dizimista e ofertante, colocar na cabeça do teu filho de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, sobre contribuições no reino de Deus. Não adianta a gente querer fugir dessa realidade. Tem como a igreja andar sem dinheiro? Me explica aí como é que faz com a igreja andar sem dinheiro. Deus, ele é tremendo na minha vida, e eu creio que tu também entende que ele é tremendo na tua vida. Hoje eu estava trabalhando ali na clínica, mas o irmão Luiz Caixaria. Daqui a pouco chegou um amigo e começou a olhar a obra. Ele é lá de Cajazeiras. E daqui a pouco o olho dele começou a lacrimejar por ver o poder de Deus sobre nossa vida, sobre nossa igreja. E ele disse: eu nunca vi um negócio desse. Semana passada eu estive num lugar conversando com alguns irmãos, e quando eu contei o que Deus faz aqui, eles começaram a chorar e disse: a gente nem imaginava que isso poderia acontecer em uma igreja. Porque Deus tem abençoado tanto a nossa igreja? Porque Deus colocou uma liderança aqui que ensina a verdade, e que quando eu vou pedir uma ajuda, eu ainda digo: olha, me ajuda a fazer tal coisa. Porque quando você estava no mundo, você dizimava para Satanás, você ofertava para Satanás, você entendeu? Você dava dinheiro para o reino das trevas, para a prostituição, para a cachaça, para a cerveja, para as festas, para a droga. Então, quando você vem para a igreja, você precisa entender que lá naquele reino que você dizimava e ofertava, que é o reino do diabo, você não tinha retorno nenhum. Mas nesse reino que nós estamos, que é o reino de Deus, esse reino tem retorno. Esse reino é um reino de retorno. Aí eu disse para esse amigo:
Louvado seja Deus. Eu sou o pastor em Iraquara que mais pede. Mas se juntar todas as outras igrejas, desses pastores que não pedem, porque quando não pede é porque não quer trabalhar, quando não pede é porque não tem visão de crescimento, quando não pede, às vezes é porque ele mesmo é um unha de fome, mão de vaca. Deus já não pede para não ser obrigado a contribuir também. Mas quando vai fazer uma campanha, se eu falo para os irmãos, você vai contribuir com 20 ou com 50 ou com 100, eu tenho que colocar lá 1000. Se o irmão contribui com 50, 100, eu tenho que contribuir com 1000, porque eu tenho que estar na frente dele. Eu tenho mais dever de contribuir do que ele, porque eu tenho que ser exemplo. Então, às vezes, essas lideranças não querem contribuir, não querem fazer campanha, não querem pedir, não querem ensinar a verdade, porque se ele ensinar a verdade, ele vai ter que viver a verdade, e ele não consegue, é infiel. Conheço muitos que lideram que são infiéis. Bendito é o nome do Senhor. Precisaria a nossa convenção bater uma resolução que o pastor que ficar 2 meses sem dizimar, 2 meses consecutivos, ele pode perder o campo, ele pode ser caçado. Precisaria dessa resolução na nossa convenção? Não precisava não. Por que a convenção teve que fazer isso? Porque um rebanho lá era infiéis, e até hoje ainda tem. Às vezes o dízimo dele é 2.000, ele chega lá e dá R$100 de dízimo, e aí lá no sistema fica constando que ele dizima. Mas aí a convenção teve que bater outra resolução. Não precisaria também dessa outra resolução, mas teve que bater, teve que fazer essa nova lei, que parece que de 2010 para cá, os pastores vão ser jubilados baseado na sua contribuição. Se ele contribuiu X, quando ele for aposentar, ele vai aposentar baseado na contribuição dele. Precisava essa resolução? Não precisava. Por que teve que fazer? Porque muitos infiéis. Então nós, principalmente nós que lideramos, precisamos ter no coração uma gratidão e sermos fiéis a Deus, movidos por gratidão, porque aí eu vou influenciar outro a ser fiel a Deus, porque a Bíblia diz que a liderança tem que ser exemplo dos fiéis. Aí o cara não é fiel, o cara não segue corretamente o que a igreja ensina, o que a palavra de Deus ensina, e aí quer que Deus abençoe. Agora pode ver essas lideranças, pastores, são pastores atribulados, famílias atribuladas, não conseguem prosperar, não conseguem desenvolver. Cada canto que chega parece que é pior do que o outro, e vai virando aquele negócio todo. Olha aqui, você sabe, a Bíblia ensina aqui, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A casa de Deus estava sem mantimento, a casa do Senhor estava sem poder se manter. Não é feio? A igreja descascando o reboco tudo, a igreja com os bancos vai tudo rasgado. Eu conheci igreja que os bancos eram feitos de madeirite, e já estava dançando para lá e para cá, que os bancos já tinham que ficar encostados na parede. As tábuas batiam um prego, e nesse gancho para cá, para lá, esses pregos frouxava, daqui a pouco estava rasgando a calça de irmão, a saia de irmã. Isso é bonito na casa de Deus? Isso não é bonito não, isso é muito feio. Nós somos um povo que fomos comprados, não foi com prata nem com ouro, nós fomos comprados foi com o precioso sangue de Jesus Cristo.
A igreja não é para se entregar lá a político. A igreja não é para se entregar, você entendeu, a políticos, a fazer manobras erradas. A igreja é para andar em linha reta em nome de Jesus e dizemos que nós somos grandes, porque Deus levantou um povo e fez desse povo um povo grande, e esse povo está marchando. Louvado seja Deus. Vê que dia foi que eu já fui em prefeitura aqui em outro lugar, pedi um saquinho de cimento ou um caçamba de areia? Nunca fui. Quando nós fomos inaugurar o centro de recuperação, um irmão chegou para mim e disse: nós podíamos conversar com o Edmar, o prefeito, talvez se Edmar dava lá um garrote para nós fazer a festa aqui. Eu falei: o que, irmão? Edmar é um cara bom. Falei: meu irmão, eu não sou pastor de estar em porta de prefeito pedindo tanquinho de gasolina, como eu vejo muitos pastores, eu chamo de picaretas, porque isso é muito feio. Prefeito não tem verba, não vem verba para ele dar tanque de gasolina para ninguém. Se ele dá, ele tem que pagar do bolso dele. Prefeito não vem verba para estar dando saco de cimento ou caçamba de areia para a igreja, porque a igreja é isenta de imposto, então ela não paga imposto, mas ela também não tem direito de verba do Estado. E eu disse: não, meu irmão, nós estamos com a língua para o lado de fora, apertado, sem dinheiro. Mas chamei o presbítero Cleomar e disse: será onde é que tem um garrote aí para nós comprar, para nós pagar com 15 dias? Ele disse: deixa eu conversar com o irmão Abimael, o filho dele tem gado. Chegou lá, o irmão Cleomar conversou, o menino disse: diz o pastor, pode vir pegar o garrote, pode fazer a festa, e ele tem até 60 dias para me pagar. Eu disse: eu só quero 15 dias. E aí nós matamos o garrote, fizemos o almoço e servimos comida para todo mundo. E aí no dia até de maio eu convidei ele, e ele era o prefeito, estava lá, comeu com nós, almoçou com a gente. E não foi 15 dias, Deus preparou o dinheiro e nós pagamos o garrote. Então às vezes a igreja é uma igreja mesquinha, é uma igreja, você entendeu, pobre, é uma igreja falida, porque a liderança é falida, porque a liderança não acredita no Deus que ele tem. Louvado seja Deus. Então eu preciso acreditar que Deus está na minha vida e que não precisa, você entendeu, eu estar lá, você entendeu, pedindo esmola, não precisa eu estar lá pedindo isso e aquilo, ou fazendo manobras, vendendo os votos da igreja, dizendo ao prefeito: me ajuda, porque se o senhor me der tal coisa assim, assim, eu vou fazer campanha para o senhor e a igreja vai votar no senhor. Isso aí é fazer manobra errada, isso é pecado. A Bíblia ensina, Pedro ensinou para a liderança não vender a igreja do Senhor Jesus. Devemos escolher a pessoa certa para votar, a pessoa, louvado seja Deus, mais correta. A gente não acerta 100%, mas devemos escolher aquele que a gente vê que pode ser melhor. Agora, vender voto é pecado, é crime, e quem vende voto, se não se converter, vai para o inferno. E quem compra voto também vai para o inferno, se não se converter. É pecado. E tudo que é pecado leva a pessoa para o inferno. Então, eu preciso sonhar dentro de mim, de ver a casa do Senhor bem mantida. Eu preciso sonhar em chegar na igreja e ver a casa do Senhor bonita. Eu preciso sonhar em chegar e ver a obra do Senhor crescendo. Eu preciso ter isso dentro de mim. O Senhor diz: trazer todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aí depois o Senhor diz: e depois fazer prova de mim. Aí agora já é outra coisa. Eu devolvi o dízimo. Eu devolvi a oferta com alegria, viu? Se não for com alegria, tu não vai receber nada. Não, mas eu devolvi o dízimo. Mas devolver o dízimo parece que estava com uma cobra cascavel no bolso. A vontade era de não enfiar a mão no bolso, a vontade era de não dizimar.
não dizima assim não, volte para a tua casa com esse dízimo, que isso não vai adiantar nada para você. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então, se você não deu com alegria, Deus não te ama. Se você deu, mas deu com a cara fechada, com o coração fechado, Deus também não vai te amar, diz a Bíblia. Eu estou falando da Bíblia, eu não estou falando de igreja ou de pastor, do que eu acho ou deixo de achar. Então eu preciso me esforçar para servir a Deus movido por uma gratidão dentro de mim. Coisa que toda vida eu discordo. Desde quando eu aceitei Jesus, vi os irmãos falando, irmão, nós temos que servir a Deus, né, irmão? Senão nós vamos para o inferno, né, irmão? Diz que lá no inferno diz que o fogo é quente, né, irmão? Bora servir a Deus para nós não ir. Aqui, sabe? Então eu comecei a ver na expressão das pessoas que se não existisse o inferno, não servia a Deus. Irmão, nós temos que devolver o dízimo, né? Porque se não dá o dízimo, aqueles gafanhotos lá de Joel, as maldições vão pegar nós, né, irmão? Você entendeu? Então parece que se não existisse os demônios, você entendeu que Joel descreve, se não existisse maldição, parece que não iria dizimar. Então eu via tudo isso no início da minha fé. E um dia eu perguntei para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu não gosto de ser pressionado não, Espírito Santo. Não gosto de fazer uma coisa movido por uma pressão, por uma chantagem. Não, Espírito Santo. Espírito Santo, eu não quero te servir. Eu não quero servir a Deus à base de pressão. Eu não quero servir a Deus só pensando no inferno, que se eu não servir a Deus eu vou para o inferno. Eu sei, Espírito Santo, que se eu não servir a Deus, o meu fim é o inferno. Mas eu quero, em nome de Jesus, te pedir, me ajude a servir a Jesus movido por gratidão. Eu não quero lembrar do inferno, eu quero lembrar de Jesus. Eu quero lembrar do amor que Ele teve por mim, deixando o céu, se humanizando e se entregando e morrendo naquela cruz pela minha alma. Eu quero lembrar de Jesus, aquilo que Ele fez por mim. Então eu quero lembrar disso, Jesus. Eu quero lembrar disso, Espírito Santo. Eu não quero lembrar de porcaria do inferno. Eu quero lembrar do meu Senhor Jesus, do sacrifício que Ele fez para livrar minha alma do inferno. Quero lembrar disso. Espírito Santo, me ajude eu e minha esposa, para nós servir o Senhor nos dízimos também. Queremos te servir. Então eu não quero, Espírito Santo, servir a Deus. Eu não quero dizimar só pensando nas maldições. Quem não dizima, irmão, mais cedo ou mais tarde a maldição vem, está na Bíblia. E não adianta, mas hoje é Novo Testamento. Se você for ver em Novo Testamento também tem, bem, blá, blá, blá. E é 33 anos nós pastoreamos. Eu já vi muito, vi muita coisa. Experiência nós temos de sobra. Às vezes alguém acha que não devolver o dízimo, que o demônio vai pegar só se for na área financeira. Satanás trabalha para enganar. Às vezes o cara não dá o dízimo, Jesus, o diabo dá carro para ele, o diabo prepara isso, o diabo prepara aquilo e ele prospera para enganar ele. Pelo achar que ele também está sendo abençoado. Só que a conta está crescendo, a conta está aumentando. Um dia vai chegar. Pode chegar no casamento, pode chegar em outra coisa, pode chegar na vida de um filho. A maldição vai chegar um dia. Isso é inevitável. A Bíblia diz que o que a pessoa semeia, ele colhe. Fica entre a pessoa e Deus. Então, graças a Deus, eu vim aprendendo. Até trabalhar na obra do Senhor. Se eu vou trabalhar lá, nós estamos quebrando lá uma alicerce para rebaixar um terreno, só a graça de Deus. Desde ontem nós estamos lá com um martelete lá, quebrando esse alicerce. O negócio não está bom não, mas nós vamos vencer, vamos conseguir. E aí, mas eu só trabalho se eu tiver com alegria no coração. Aprendi isso. Agora eu vou dar um dízimo só porque eu tenho que dar.
Eu quero dar porque eu tenho que dar, porque é meu dever, mas movido por uma gratidão. O Senhor me abençoou, então vou devolver o que é dele. 10% é dele, eu não quero o que é dele, eu só quero o que é meu. Então vou tirar o meu e do Senhor e do Senhor. Eu vou trabalhar e eu não quero ir com a cara feia, eu quero ir para lá com a cara boa, com a cara alegre, dizendo: eu estou aqui trabalhando com muita alegria no coração. E se eu ver um irmão na obra trabalhando mais e eu ver que aquele irmão está com a cara fechada, já mandei muitos embora. Irmão, aqui você está sendo uma laranja podre. Aqui ou você trabalha com alegria ou você vai embora. Aqui não é para trabalhar forçado, trabalha quem quer. Você não é obrigado. Agora, se você trabalhar, você abre o semblante. Aqui tem que trabalhar por amor, nada de cara fechada. Porque se você trabalha aqui com o coração fechado, você vai estar amaldiçoando a obra, você vai estar amaldiçoando a construção. E eu não quero laranja podre na caixa, eu quero laranja ok. Então, depois que você devolveu o que é do Senhor, por amor. Se você devolver por interesse, fica meio complicado para Deus te abençoar. Mas se você e eu devolvermos por amor, devolve o dízimo e esquece de retorno. Devolve o dízimo e esquece de retorno. Eu estou te ensinando o que eu aprendi com o Espírito Santo no início da nossa fé. Devolve o dízimo e esquece de retorno. É devolver o dízimo por gratidão, dizer: Senhor, estou devolvendo aquilo que é do Senhor. Muito obrigado por ter me abençoado e eu estou feliz em estar aqui devolvendo o que é do Senhor. E esquece retorno. Bendito é o nome do Senhor. Lá na frente, daqui 15, 20, 30 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você precisar do Senhor, o que eu e você faz, Deus não esquece não. Eu posso até esquecer de alguma coisa que eu fiz para Deus, você pode esquecer, mas Ele não esquece não. Lá na frente, você vai precisar de uma bênção. Essa bênção está relacionada, está vinculada a essa doutrina. E aí Deus vai te abençoar, porque naquele dia você nem lembrou que você dizimou 1 ano, 2 anos, 3 anos, o mês passado, a semana passada. Você só fala assim: Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus grande, um Deus que abençoa seu povo. Sei que eu não mereço isso, mas faço uma prova do Senhor. Estou precisando disso. Eu sei que o Senhor é fiel e poderoso para me abençoar. Porque um dia eu dei uma cotovelada num irmão, um primo meu, e a gente foi criado junto, igual irmão. Dei uma cotovelada na barriga dele e falei: não deixa de oração, mas sem gosto. O cara acabou de dizimar, já estava lá na porta de Deus. Ei Deus, cadê meu retorno? Ei Deus, cadê a bênção que o Senhor disse que ia me abençoar? Ei Deus, eu estou aqui fazendo uma prova do Senhor. Não tinha meia hora que o cara tinha dizimado, e o cara já estava fazendo prova de Deus. A Bíblia não diz que é com 1 minuto, ou que é 1 ano, ou com 2 anos. A Bíblia não diz. Mas porque eu recebi uma formação do Espírito Santo de Deus, que eu não fui formado por obreiro, sabe? Porque naquele tempo só entendeu só a graça. Mas cada coisa eu via briga dentro de igreja, em reunião de membros. Eu via briga lá na sede, uma arregação da manga, obreiros brigando, aquela tribulação toda.
E eu olhava assim e dizia: Jesus, não é tua casa? Para que tanta briga? Eu via pastor brigando com o obreiro querendo aumento de salário. Vi muito isso. Eu vi pastor e presbítero arregaçando a manga da camisa para dar na cara do outro. E eu no meio: calma, gente, deixa para lá, pera aí. Só que eu, novo convertido, com 60 dias de crente, já me levaram para participar de reunião de obreiro. E quando eu ia orar, eu falava para Deus: Senhor, se um dia o Senhor me chamar para esse negócio, eu quero pedir ao Senhor uma ajuda. Não deixe nunca eu brigar dentro de igreja por interesses próprios. Senhor, me ajuda. Se um dia o Senhor me chamar para ser pastor, eu quero me esforçar para nunca pedir aumento de salário, para nunca brigar por dinheiro dentro da tua casa. E até hoje, pela misericórdia do Senhor, nunca brigamos e nunca chegamos numa reunião de obreiro nem em altar de igreja dizendo para a igreja que nós queremos um aumento de X. E graças a Deus, Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado da minha família, Deus tem nos honrado e nos honrado demais, certo? Que nós não merecemos o que Deus tem feito na nossa família. Mas graças a Deus eu aprendi por conta própria, pedindo o Espírito Santo. Pode vestir isso, pode, não é para vestir, pode usar isso, pode usar, não pode usar. Essa tribulação. E eu fui para o Espírito Santo. Espírito Santo, existe assim, tipo uma guerra. Pode, não pode, essa confusão do inferno. E eu quero ser um crente leve. Eu quero ser um crente suave. Eu quero ser um crente que não fique sofrendo com essas coisas. E aí eu falei para o Espírito Santo um dia de madrugada: ei, aquilo que está em mim, que não agrada a Deus, toca no meu coração para eu tirar. Me ajuda a tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Aí, churicanta, labachu. Então Deus foi nos lapidando e a gente não sofre com isso. Bendito é o nome do Senhor. A gente não sofre com isso. Então isso aprendemos, essa tese, essa linha de pensamentos. E quando uma pessoa aceita Jesus, eu não estou te apresentando doutrina, eu não estou te apresentando usos e costumes, eu estou te apresentando Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Depois disso, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar, se você se entregar a Ele. Porque tem muitos crentes que não se entregam não. Tem crente que o Espírito Santo trabalha, o Espírito Santo faz com ele igual um jegue velho. Tem um jegue que tem um cesto nas orelhas, que você não pode tocar na orelha dele não. E quando você vai colocar o cabresto, ele não deixa. Você vai levando o cabresto aqui, isso aqui quer lhe morder. E tem jumento que não deixa botar o cabresto não. Tem gente que é igual ao jumento, tem crente que é igual ao jumento. O Espírito Santo chega com o cabresto e quer colocar, e ele não deixa. O Espírito Santo quer dominar o coração dele e ele não deixa. O Espírito Santo quer dominar a alma e ele não deixa. Quer dominar o espírito, ele não deixa. Quer dominar a mente dele, ele não deixa. Ô jegue teimoso, você entendeu? Até o Espírito Santo deixa ele de mão. Então nós estamos na casa do Senhor, no caminho do Senhor. Não é para viver segundo o que nós achamos, não. É para vivermos segundo o que o Espírito Santo de Deus orientar, porque Ele é a terceira pessoa da Trindade, e Ele, Deus designou Ele. Lembra quando Jesus disse: eu subirei ao Pai, e se eu for, o Pai enviará o Consolador, e o Consolador estará convosco até a consumação dos séculos. Deus e Jesus está lá no céu, só está aqui nesta noite a presença deles, mas o Espírito Santo, ele não está no céu. O Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo está aqui nesta noite em pessoa, e é Ele que faz esse trabalho de convencer o crente a viver para Deus. Mas quando o crente é esse jegue teimoso, que tem cesto na orelha, que não deixa o
Espírito Santo colocar o cabresto, aí ele fica vivendo segundo o que ele acha. E se eu viver segundo o que eu acho, se você viver segundo o que você acha, segundo nossa cultura, segundo nosso comportamento, segundo não sei o que, nós vamos parar lá nos quintos dos infernos. Só chegaremos no céu se aceitarmos o capricho do Espírito Santo e seguir as orientações dele. Só chegaremos lá se for assim. Tu vai saber como é que Deus quer que tu faz isso aqui. Como? Deixa de ser doido, deixa de ser bestalhado, deixa de ser idiota. Quem sabe o que Deus quer para nós é o Espírito Santo. Quantas vezes nós vamos para soltar uma palavra que não é da vontade de Deus e o Espírito Santo diz: tu é crente, tu não pode falar isso. A gente engola a palavra. Quantas vezes vamos usar uma coisa e o Espírito Santo diz: isso aí vai envergonhar Jesus, isso aí vai envergonhar Deus. A gente já muda. Quem está no cabresto do Espírito Santo é assim. E feliz é eu e você que estamos no cabresto do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Mas Ele só convence aquele que abriu o coração para Ele. Não é assim que Ele diz? Eis que eu estou à porta e bato. Se tu abrir a porta do teu coração, entrarei, cearei contigo e tu comigo. Ele não invade. Agora tem crente que está com a porta fechada, que só a graça do Senhor. A porta está fechada na fechadura ali, e por dentro ainda colocou uma tranca para ficar mais reforçado, e o Espírito Santo bate, e ele não abre a porta para o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai trabalhar como? Se o Espírito Santo é educado, se ele respeita o direito da pessoa abrir ou não, ele entende que ele fica na dele. Tu quer que eu estou aqui na porta, estou batendo, tu quer que eu entre? Abre a porta. Se tu abrir a porta do teu coração, cearei contigo e tu comigo. Deus não invade o coração de ninguém como Satanás faz. E Deus em Cristo te abençoe. Nós vamos orar. As bênçãos do dízimo é grande. Se eu for dar oportunidade, gente, aqui, para testemunhar sobre as bênçãos do dízimo, é uma coisa grande. E se tu crer, tu também vai receber coisas grandes. Fica de pé e bora encerrar nosso culto em nome de Jesus. Quantos necessitam de oração? Eu também, minha casa, necessitando das vossas orações. Eu peço oração à igreja em favor da irmã Micaela, do irmão Luan, que está em Salvador e já estava hospitalizado, internado, para passar pela cirurgia. Peço aos irmãos que continuem orando, todo mundo orando pela irmã em nome de Jesus, que Deus possa dar vitória, usar as mãos dos médicos e ela receber a bênção dela. Pois vamos orar. Querido Deus, agradeço o Senhor por esse ensinamento. Esse ensinamento, Deus, não foi só para os irmãos, não foi só para a igreja, para os membros. Esse ensinamento foi para mim também. Que esse ensinamento fica aqui no meu coração e me ajuda, Espírito Santo, a nunca esquecer do que Deus fez pela minha vida, nunca esquecer de onde o Senhor me tirou. Oh Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa trabalhar em outros corações e levar vidas a viver segundo a palavra do Senhor. Pai, visita cada um que levantou a mão. Eu não sei se é enfermidade, se é problema, mas peço ao Senhor Deus, em nome de Jesus, que visita essa pessoa e abençoe essa pessoa, a família, com a bênção que essa pessoa está precisando. Dá-nos um retorno abençoado, um sono tranquilo. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus te abençoe.